Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré, mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Perdoa-nos, ó meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Está iniciada a nossa reunião pública de hoje. Que assim seja. Então vamos estudar, mais um pouquinho uma pergunta do livro dos Espíritos. Nós estamos vendo sobre a escala espírita, Os espíritos, eles têm uma escala, uma hierarquia de evolução. Os espíritos puros, os medianos e os imperfeitos. São 3 ordens. E estamos vendo o quê? Os espíritos geralmente admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que está no início da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, aqueles que alcançaram o supremo grau de perfeição. Então aqui ele vem dizer que os espíritos, eles têm 3 categorias, Aí ele fala, a última são os espíritos que é o início da escala, são os espíritos imperfeitos, Esses espíritos imperfeitos, o que caracteriza eles? A predominância da matéria sobre o espírito e a inclinação ao mal. Então quer dizer que as coisas do mundo fala muito mais alto, do que as virtudes, do que as coisas de um espírito jamais evoluído. A imperfeição é que domina os espíritos. Eu acho que a gente está nessa categoria, de imperfeito. E o segundo, a segunda categoria, são a predominância do espírito sobre a matéria. Aqui, o desejo desses espíritos é do bem. Não pensa hora nenhuma em mal dos outros, não quer nada, só quer o bem, Então, quer dizer, a matéria já não tem esse domínio sobre eles, Eles já se despojaram disso. E os puros, que é a primeira categoria, são os espíritos que já evoluíram, alcançaram o grau máximo, supremo da perfeição. Então, nós temos primeiro, segundo e terceiro. Nós estamos aonde? No primeiro indo para o segundo. A gente ainda está no primeiro. Você já quer pular. Nós estamos no primeiro ainda, Se a gente for olhar, a gente já está querendo ir para o segundo, Na transição. Só que a gente ainda está muito apegado às coisas materiais. A gente ainda é imperfeito. Se alguém fizer um A, a gente faz um BCD,
Se acontecer uma coisa, a gente vira o bicho, né? Então, a gente ainda está muito ainda nessa imperfeição. Nós temos muita imperfeição ainda. Aí ele diz, essa divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Então, através da razão, dá para a gente analisar e entender essas categorias, né? Dá para perceber. E aí ele diz, se nos restava ressaltar por um número suficiente de subdivisões, as diferenças principais do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas instruções benevolentes jamais nos faltaram. Então, o que estava faltando? Eles vieram e falaram dessas 3 divisões, né? Aí depois, dentro das 3 divisões, existem subdivisões. Porque quem que falou? Os próprios espíritos. Vieram e falaram que existe dentro da divisão de espírito imperfeito, tem subdivisões, né? Dentro dos espíritos lá bons, tem uma subdivisão. Tipo assim, um espírito é mais evoluído em inteligência, o outro mais em moralidade, né? Então, eu sou inteligente, eu sou sabido, mas eu não tenho moralidade, eu tenho orgulho, eu tenho egoísmo, mas eu sou muito inteligente, eu desenvolvi muita inteligência. Então, por isso que tem subdivisões. Tem outros que não são muito inteligentes, sabidos, sábios, mas eles já são bons de coração, né? Então, é isso que quer dizer a subdivisão, né? Com o auxílio deste quadro, será mais fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos entrar em comunicação, e, por consequência, o grau de confiança e de estima que merecem. Então, ele está acabando de explicar mais um pouquinho sobre essa escala, né? É, de alguma forma, a chave da ciência espírita, porque só ele pode nos informar das anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos quanto às desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Então, os espíritos vêm e falam, e explicam, né? Existe uma desigualdade intelectual. Espírito sábio, espírito mediano, espírito totalmente sem sabedoria, ignorante, né? Imoral, desigualdade de moralidade, espíritos bons, espíritos ávaros, avarentos, espíritos mão aberta. Então, tem desigualdade nessa classificação, tanto de inteligência quanto de moralidade. Tem uma classificação ali, né? É, de alguma forma, a chave da ciência espírita. Observaremos, contudo, que os espíritos não pertencem para sempre, exclusivamente, a tal ou tal classe. Seu progresso não se realizando, senão gradualmente, é frequentemente mais num sentido que em outro. Eles podem reunir os caracteres de várias categorias, o que se pode apreciar pela sua linguagem ou pelos seus atos. Então, no próximo dia, a gente já vai começar a entender, a entrar nas classificações. E aí é isso que ele está falando. Por exemplo, eu e minha irmã, vamos pôr assim, que do mesma casa, nasceu do pai e da mãe, né, ali, e vamos pensar em moralidade. Tem diferença? Deve ter. Vamos pensar no grau de inteligência. Tem diferença? Tem também. Então, assim é nós, né? Todos nós estamos num grau evolutivo, tanto em inteligência quanto em moralidade. E é o que ele disse aqui, a gente não fica parado, estacionário. Você fica parado lá um tempinho, de repente vem, faz você correr para frente. Acontece uma coisa, você tem que se mexer, você tem que se mudar, você tem que fazer alguma coisa, né?
Porque se isso não acontecer, a gente fica cômodo. Ah, minha vida tá muito cômoda, tá parada, tá quietinha. Aí, dá uma mexidinha lá na casa, uma bagunçada, pronto. Aí a gente tem que levantar do sofá. E tem que dar uma arrumada em tudo, né? Então, assim, não é para sempre. Tudo não é para sempre. É tudo temporário, o tempo, para nós, né? A gente vai evoluindo aos pouquinhos, vai conquistando as virtudes, a intelectualidade, né? O aprendizado, a experiência. Isso tudo é com o tempo, né? Nada, se a gente olhar para nós hoje, com a idade que a gente tem, com a madureza, a gente não é nenenzinho mais, né? A gente já tem uma sabedoriazinha, a gente não é bobinho, tão bobinho de pedra, né? A gente já sabe algumas coisas, já tem experiência. Se cair, às vezes é porque quer, né? Porque já sabe no que, já sabe o que aquele caminho vai nos levar. Já sabe até aonde aquilo vai nos levar, qual é a consequência daquele ato. Então, se a gente vai, é porque quer, né? Mas não tem problema, pode fazer escolha ruim. Deus não, Ele tem tempo para esperar por nós. Ele tem paciência para esperar por nós, né? Só que assim, quanto mais a gente demora, mais sofrimento, né? É igual o menininho da escola. Entrei na escola, tô lá no 3º ano. Enquanto todos fazem a atividade, eu corro pela sala, eu faço bagunça, não faço a minha atividade. Chego em casa, não faço a tarefa. O que isso vai acontecer? Vai ter uma consequência, né? Aquele que estuda, aquele que faz as tarefas, aquele que se aplica, ele vai conquistar um aprendizado. E no final do ano, ele vai ser promovido para uma outra turma, mais adiantada. Agora, aquele que brincou, aquele que não fez atividade, aquele que brincou na sala, tapeou o professor, esse não tem condições, ele não aprendeu, ele não conquistou nada. O que ele vai ter que fazer? De novo. Vai ter que fazer de novo até aprender, até conquistar. Então, quem que perde por não se esforçar, por não dar o melhor de si? É nós. O prejuízo é nosso. Nós que não nos dedicamos, não nos esforçamos, não fazemos direito, o que vai acontecer? Tem que fazer de novo. Lembra daquele ditado? Quem faz mal feito, faz 2 vezes? Quem faz mal feito, faz de novo? É bem isso daí. Então, vamos fazer tudo o que vai fazer, já faz bem feito, já pula aquela etapa, passa para a seguinte, né? Passa para o próximo passo. Boa noite a todos que estão aqui, nos assistindo pelo Facebook. Olha só, hoje o nosso evangelho é o capítulo 17. O nome desse capítulo, sede perfeitos. Quem que falou essa frase? Sede perfeitos. Jesus? Jesus que falou, sede perfeitos. Ó, então, o que é perfeição? Perfeição é aquilo que não tem nada fora do lugarzinho. Vai fazer um bordado, não tem um ponto fora do lugar. Que bordado perfeito. Vai fazer um desenho, não tem um risquinho fora do lugar. Perfeição, aquilo que está bem feito, né? É aquilo que não tem que fazer de novo, não tem que organizar, não tem que arrumar. Ele está perfeito. Então, esse capítulo, ele fala, Jesus fala para nós, sede perfeitos. E o que será que ele quer dizer com isso? Sede perfeitos. Aí hoje a nossa lição, ela vem falar dos caracteres da perfeição. As características da perfeição. Qual que são as características da perfeição? Quais? Vamos ver aqui através de Jesus. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. E orai por aqueles que vos perseguem
e que vos caluniam. Ó, isso daqui é muita coisa. Amai os vossos inimigos. A gente ama os amigos? Ama. De vez em quando briga com o amigo? Briga. Né? De vez em quando briga com o amigo. E aqui ele fala, amai os inimigos. Quem que é o inimigo? Amigo é aquele que a gente tem afinidade, simpatia. Como eu gosto de estar com meu amigo, com a minha amiga. É gostoso, porque a gente pensa igual, a gente quer as mesmas coisas, gosta das mesmas coisas, né? Então é muito gostoso estar com pessoas assim, que têm afinidade com a gente. Agora, aqui ele fala, amai os vossos inimigos. E aquele que é inimigo, conviver com o inimigo. Uma pessoa que você fala, isso aqui é água. Ele vem e fala, não, isso é pedra. É o tempo todo contra você, o tempo todo querendo te dar uma pedrada, né? Amai os vossos inimigos. Jesus falou essas palavras. Pra gente amar aquele que é só contra nós. O tempo inteiro contra nós, o tempo inteiro na contramão, o tempo todo fazendo alguma coisa para nos prejudicar. E Jesus fala, amai os vossos inimigos. Aí ele vai ter que explicar isso aqui para nós. Porque a gente não vai amar um inimigo igual você ama um amigo. Tem a repulsão fluídica, não é? Tem uma rejeição. Então, o amigo é como eu disse. O que eu gosto, ele gosta. A gente senta, conversa, fica horas conversando e não acha cansativo. Agora, uma pessoa que a gente já não tem muita afinidade, não gosta muito, sentou junto, só para dar choque, não é? Um fala A, o outro fala B, um fala que é para cá, ele fala que é mentira, é para lá. E aí é aquela dificuldade, né? Então, Jesus vai explicar aqui, os Espíritos vai explicar para nós o que é amar os nossos inimigos. Aí ele fala, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Ó, fazer o bem para aquele que odeia nós. O que seria esse fazer o bem para aqueles que nos odeiam? Como que poderia ser? Eu acho assim, que fazer o bem a quem nos odeia. Não é ficar dando tapinha nas costas, mas é deixar pra lá. Sim. E às vezes tentar fazer uma oração, talvez essa pessoa até esqueça a gente. Isso mesmo, Roberta. Fazer o bem àqueles que nos odeiam. A pessoa, ela faz de tudo para nos prejudicar, né? Mas eu sempre falei isso daí. Se a pessoa esquecer de nós, se ela deixar nós em paz, já é lucro, né? Já é um lucro. Quando a pessoa, ela para de falar mal da gente, para de tentar fazer armadilha contra a gente, falando mal, querendo difamar a gente, né? Querendo jogar, às vezes, uma coisa errada na honra da gente, através da maledicência, né? Então, assim, isso que Jesus diz, fazei o bem àqueles que vos odeiam. A pessoa está fazendo mal para mim, e eu estou lá atrás dele, agradando ele? Não, deixa essa pessoa para lá. Se possível, nem encontra com ela. Se possível, muda de quarteirão. Se possível, muda de cidade. Porque se a gente ficar vendo uma pessoa que está o tempo todo querendo prejudicar nós, é meio difícil da gente ficar com o padrão vibratório bom. É muito difícil. Só de você ver aquela pessoa, seu coração já acelera. Você já fica irritada. Você já estressa. Não é verdade? E aquilo, depois que você recompor, para você se acalmar novamente, voltar para a paz, para o equilíbrio, é muito difícil, né? Então, assim, vamos lá. E orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Ó, aqueles que perseguem nós. Mas eu vou acabar com a vida dela. Ela me paga. Eu vou acabar com ela. Eu vou falar mal dela para as pessoas. Ela vai perder o emprego. Ela vai perder os amigos. Tem gente que faz isso? Tem gente que faz isso.
Eles fazem o quê? Eles perseguem e caluniam. Sabe o que é calúnia? É mentira. É você jogar na honra, na imagem da pessoa, uma coisa que ela não deve, que ela não é. Você caluniar é você inventar uma mentira no nome daquela pessoa. Então aí, essas pessoas que não gostam da gente, aqui Jesus pede para a gente orar. Orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. O que eu posso fazer para essas pessoas? Só oração. Eu não tenho outra coisa que eu posso fazer. Orar, pedir a Deus que ela esqueça da gente, né? Que ela possa ficar bem. Vamos fazer oração, porque é a única coisa que a gente pode fazer. Não tem outra coisa para a gente fazer, né? Aí ele fala o seguinte, porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Quer dizer, amar aqueles que nos amam, que recompensa que eu vou ter? É muito gostoso. Você amar quem te ama, você amar seu marido, você amar sua esposa, você amar seus filhos, irmãos, amigos. Não é gostoso amar? É muito gostoso. Por quê? Porque a gente nasceu e foi feito para amar. Foi para amar que a gente nasceu. As pessoas que vivem sozinhas, não tem ninguém, só, triste, elas vão entristecendo e adoecem. Por quê? Porque nós nascemos para amar. Nós nascemos para conviver uns com os outros, ajudar um ao outro, né? Com a nossa presença física, com a nossa palavra. Então, que recompensa que a gente tem? Eu te amo, você me ama. Nenhuma, né? Não tem nenhuma recompensa. É uma coisa que já acontece. Os publicanos não o fazem também? Quem que eram os publicanos na época de Jesus? Eram aqueles cobradores das taxas, dos impostos. Eles eram muito mal vistos naquela época de Jesus. Eles saíam de porta em porta cobrando os impostos. E naquela época não tinha um X certinho, não. Eles chegavam lá e eles cobravam o que queriam. Então muitas vezes eles tiravam das pessoas. E muitas vezes a taxa de imposto que ele pegava, ele não levava para o rei, não. Ele ficava com pouco. Então os publicanos, eles eram muito mal vistos. Por quê? Porque eles passavam a perna, porque eles amavam dinheiro, porque eles adoravam dinheiro. Lá no Evangelho fala isso, né? Então, os publicanos não o fazem também. Então, quer dizer, até os publicanos que rouba, que faz o mal, eles também amam as pessoas. Até aquelas pessoas que você acha que não presta, que é má, ela também tem alguém que ela ama. E tem alguém que ama ela também. Então, os publicanos também tem pessoas que amam eles, né? E tem quem eles amam. Aí ele fala, e se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Quer dizer, e se nós saudar apenas aqueles nossos irmãos? Irmãos, o que é irmão? Afinidade, amizade, não é? Eu vou tratar bem aquele que me trata bem, né? É isso aqui que ele diz, E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis mais do que os outros? Quer dizer, eu vou tratar bem porque eu sei que você vai me tratar bem. Já tem uma lei de afinidade ali, né? Então, se a gente amar só os que nos amam, o que a gente está fazendo de diferente? Nada. Se eu fizer o bem, trato bem, faço oração, visito aqueles que me tratam bem, isso aí não enaltece ninguém, né? Não enaltece. Aí ele ainda fala assim, os pagãos não fazem também? Quem eram os pagãos? Os pagãos era aquele povo considerado sem religião. Não tinha religião, né? Eles faziam os rituais, faziam as oferendas. Então, até eles amam. Até eles
faz bem para quem faz o bem para eles, né? E aí ele ainda diz mais assim: sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então ele fala para nós ser perfeito, como o nosso Pai é perfeito, né? A gente sempre tem que ter o quê? Um modelo para a gente seguir, né? Tem pai, eu tenho a mãe. Os filhos, eles têm que ter um modelo para eles seguir, né? Então, eu sempre falo, a mãe, o pai, tem que ter muito cuidado, tem que andar direito, tem que andar reto. Por quê? Porque ele é o modelo dos filhos, né? E muitas vezes, a gente sendo um modelo ruim, os filhos vão pegar aquele modelo ruim, né? Eu lembro de uma vez de um estudioso falar o seguinte: o menino xinga, tá xingando, bate no menino. Não tem que bater nele, o modelo é que tá errado. Ele tá copiando algum modelo, aí ele tá falando, tá copiando o modelo que tá fazendo errado. Quem tem que mudar é o modelo. Às vezes é o adulto, alguém que ele está convivendo, que está xingando, e ele acha que eu vi o fulano xingando, eu também vou xingar, né? Então é isso. Então, uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Então Jesus fala, sede perfeitos como nosso Pai. Só que nós nunca vamos ser igual a Deus, porque senão a gente vai se igualar a Deus, né? Mas é assim, Ele é o modelo. Ele é o nosso modelo, Deus é o nosso modelo. Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigiam não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem para alcançá-lo. Naquela época, isso daqui era adequado, né? Por quê? Porque naquela época, eles sabiam que Deus era perfeito, eles sabiam que Deus era bravo. Se você não andar direito, Deus vai te castigar, Deus é vingativo, Deus vai te punir. Então, naquela época, tudo bem. Só que hoje a gente já tem outro conhecimento. Hoje nós já temos outro entendimento, né? É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Então, hoje, essa perfeição, ela é relativa, ela não é absoluta. Como que eu vou ser perfeito igual a Deus? Deus é justo, a gente é justo? Não. Deus é bom, a gente é bom? Ainda não, né? E por aí vamos, se a gente for começar a ver as características de Deus. Então, assim, por isso que tem que ser relativa. Nós estamos iniciando, começando a galgar a nossa escalada evolutiva. A gente tem a sementinha da bondade no coração? Tem, tá aqui dentro. A gente tem a sementinha da justiça? Tá aqui dentro. Deus criou, colocou em nós. Só que agora, com o passar do tempo, a gente vai desenvolver elas. Vai desenvolvendo, né? E assim vai. Aqui ele ainda fala assim, em que consiste essa perfeição? Então, como que é a perfeição? Como que eu vou ser perfeito para ser igual a Deus? Ou parecer com Deus, né? É igual o Pai nosso, o nosso Pai aqui da terra. Se o Pai é bom, se o Pai anda direito, é uma pessoa honesta, correta, ele é um modelo para a nossa vida, não é? É um modelo na nossa vida. A gente, nossa, meu pai era bom, meu pai era trabalhador, meu pai era isso, meu pai era aquilo, não era? E a gente quer ser o quê? Quer ser igual a ele. Ah, não, eu vou ser igual a minha mãe,
eu vou ser igual ao meu pai. Era trabalhador, era honesto. Então a gente quer seguir. Agora, quando é mal, é ruim, aí o que acontece? Muitas vezes você vai idolatrando, só que uma hora você enxerga que ele não é perfeito, né? Que ele tem defeito. Porque todos têm defeito. Os modelos têm defeito, aqui da Terra tem. Todos os modelos aqui da Terra têm defeito. Não é perfeito, né? Mas nós como pais, a gente tem que procurar andar direito. A gente tem que ser um bom modelo para os filhos nossos. Porque senão quando a gente desencarnar, a gente vai chorar. Para que eu fiz isso? Para que eu fiz aquilo? Para que eu não dei bom exemplo, né? A gente vai chorar, vai arrepender. Aí ele fala aqui, Jesus o disse, amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Olha só, se nós chegarmos a amar os inimigos, a fazer o bem àqueles que nos odeiam, a orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, se a gente já começar, então nós já evoluímos. A gente, por quê? Porque amar quem nos trata bem, quem a gente gosta, tem afinidade, isso aí é da lei de afinidade. Agora, os contrários, esse é difícil, né? Esse é o mais difícil, só que não é impossível. Não é impossível. O que a gente faz quando não gosta, quando alguém não gosta da gente? Lembra daquele exemplo que já foi explicado para nós? Você não gosta de alguém, teve um atrito muito grande. O que você faz? Vamos procurar, o primeiro passo é esquecer da pessoa. Esquecimento. Esquecer, tirar ela da mente. Parar de falar o nome dela, parar de falar no acontecimento, não é? Esquece essa pessoa. Se precisar, eu mudo de bairro. Eu passo naquela rua, eu vejo ela, dou um troço. Então eu não passo naquela rua, eu passo na outra. Eu vou num lugar que eu não encontro com ela. Vai passar 10 anos, vai passar 20, vai passar 40. Quando eu ver ela, eu já vou estar diferente. Eu vou estar mais maduro. Eu já fiz muita oração. Eu já pedi muito a Deus que me ajude a esquecer o que aconteceu. Aí, o que vai acontecer? Aquilo já foi amenizado. Aquele ódio, aquela raiva, né? Aquele rancor já foi amenizado. Agora, se eu ficar morando na mesma rua, brigando, vizinho, brigando, uma hora um mata o outro. Uma hora acontece um mal maior. Por quê? Porque vai indo o calor das emoções, pode acontecer coisas gravíssimas. Então, a melhor coisa, tem um desafeto, tem um inimigo, muda de cidade se tiver condições. Muda de lugar, vai para longe, nunca mais vê, nunca mais ouve nem falar. Se alguém vir falar, não quero nem saber. Não quero saber nem onde ele mora, o que ele faz, o que aconteceu. E esquecimento. Segunda coisa, oração. Todo dia orar, pedir a Deus, meu Deus, tire esse ódio, tire essa mágoa do meu coração. Que essa pessoa siga o caminho dela, o caminho do bem. E vamos seguir nossa vida, né? Essa é a forma de amar os inimigos. Quem já tem inimigo ou já teve inimigo, esse é o caminho, não tem outro caminho, tá? Quanto mais fala, quanto mais pensa, mais ódio, mais mágoa, mais raiva, tá? Então, é esquecer e orar. Isso mostra que a gente é o quê? Melhor. Isso mostra que a gente está seguindo pelo caminho da perfeição. Né? A vontade de esganar, matar, judiar da pessoa, acaba. Agora, se você vê todo dia, aquele ódio vai cada dia aumentando mais. É igual o fogo, que você vai pondo ali gasolina, ele vai aumentando. Agora, se você não vê, apaga.
esquece. A vida segue outro rumo. É 1000 vezes melhor, né? Então, que nós todos possamos lutar para que amar os nossos inimigos. Que mais que ele fala? Fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Que todos nós possamos ter forças para seguir isso daqui. E tem força, viu, gente? Tem forças. Basta a gente seguir o que está falando o Evangelho. Procura esquecer e orar. Deixa para lá, né? Teve uma oportunidade. Se eu falar, ele vai perder o emprego. Se eu falar, ele vai ser prejudicado. Então não fala, fica de boquinha fechada. Isso daí é fazer o bem, né? Por aqueles que a gente odeia, que a gente não gosta. Se eu prejudicar e eu fizer uma coisa e prejudicar ele, não melhorei. Eu não melhorei, eu tô pior, eu tô igual ou pior. Agora, se eu calar, fico muda, calada, quieto, deixa ele que segue a vida dele, né? Não sou eu que vou ser a escola do mundo, né? Então, que fica para nossas reflexões de hoje. Mais tarde, a hora que puser a cabecinha no travesseiro, né? Começando esse capítulo. Sede perfeitos, tá bom? A gente erra, mas levanta, tá bom? Então vamos continuar. Hoje a gente vai pedir pro Germano, ele vai fazer as vibrações para nós. Vem cá, Germano. Eu já conversei muito lá em casa com ele. Não, desliga aí que tá frio. Tá frio? Desliga. Vem aqui na frente. O pessoal não via, senão não escuta. Então, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, que é o nosso médico, o nosso mestre, e rogar aos nossos amigos espirituais a proteção para cada um de nós. Pedimos, Senhor, que cada um de nós que encontra nessa casa espírita hoje, que rogue a Deus e a Jesus, que nos proteja, que nos envolva em muita paz, em muita saúde e muita alegria de viver. Pedimos também, Senhor, que nesse momento, que vamos visitar o nosso lar, a gente está chegando na nossa casa, abrindo o portão. A hora que abrimos o portão, encontramos com Jesus, Maria de Nazaré e sua mãe, Maria de Nazaré. Eles adentram a nossa casa pela porta da frente. A gente entra pela sala, pela cozinha, pelos quartos, pelos banheiros. Todos os cômodos da nossa casa está sendo visitado por Jesus e sua mãe. Nesse momento, uma luz imensa, ela sai raios de luz muito forte, muito claro. Esses raios clareia toda a nossa casa, debaixo das camas, dentro dos armários, dentro dos guarda-roupa. Toda a nossa casa está sendo clareada e desmanchada todos os fluidos negativos e deletérios que se encontram na nossa casa. E nesse momento Jesus coloca na nossa casa paz, saúde e muita esperança. E na nossa casa cai uma chuva de pétalas de rosas brancas, permitindo assim, Senhor, que clareie a nossa casa depois que Jesus sai da nossa casa. E Ele também não precisa sair. Pode morar na nossa casa se quiser. E assim, Senhor, nós pedimos também pela nossa cidade de Paranaíba, que a nossa cidade seja envolvida em muita paz, muito equilíbrio e muita esperança e muita alegria de viver. E que todas as pessoas que aqui habitam sejam envolvidas em muita paz e muita saúde. E vamos pedir também pelos hospitais de nossa cidade, que todas as pessoas que trabalham na CACEMES, na Santa Casa, no psiquiatra, eles sejam envolvidos em muita paz e muito equilíbrio. Que os médicos que lá trabalham, que ele possa cuidar bem dos pacientes, que eles tenham muita educação, muita paz,
para que possa atender bem eles. E pedimos também que as pessoas que trabalham nos hospitais, os enfermeiros, os atendentes, os faxineiros, sejam envolvidos em saúde, paz e muita vontade de trabalhar, que eles tenham muita paciência também, e que assim seja. E assim, Senhor, nós também rogamos pela feira espírita que será feita na exposição de Paranaíba, que os nossos amigos espirituais preparem aquela casa nossa que a gente tem lá há vários anos, para que possamos fazer bem a feira, que as pessoas nos ajudem mais a gente e que seja uma união para que a doutrina espírita seja divulgada, não com o intuito de vender livros, mas de amparar as pessoas que lá se vão, e que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdão a quem nos tem ofendido, assim como nós perdoamos nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos e guarda-nos de todo mal, e que assim seja. E assim, nós te agradecemos por tudo que temos e por tudo que teremos, e sob as divinas vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça, nós agradecemos o que temos hoje e o que teremos amanhã, e que assim seja. Então vamos passar agora aos passes, que todos orem, roguemos a Deus, a Jesus, façamos os nossos pedidos. Ninguém sairá de mãos vazias daqui do centro. Pode mais uma pessoa. Vamos lá? Querido Mestre, doce Jesus, guia meus passos em tua luz, eterno amigo da perfeição, guarda contigo o meu coração.
Estamos quase terminando. Vamos ficar em preces, em sintonia com Deus, com Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis entregue às tentações, livra-nos, Senhor Deus, de todo mal, que assim seja. E damos por encerrado nossos trabalhos desta noite. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos médicos, aos enfermeiros espirituais, a toda essa corrente espiritual de bondade infinita. E que assim seja. Então agradecemos a presença de todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus.